Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, como sempre fazemos, que virá através do livro Embaixo do Abacateiro. Embaixo do Abacateiro, como sempre falamos aqui, é um evangelho que o Chico fazia ao ar livre, embaixo de um abacateiro, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus, que a maior parte dos seus ensinamentos se dava ao ar livre, sendo acompanhado por uma multidão de discípulos que estavam ávidos por aprender, ávidos para ouvir a palavra estruturada no poderoso sol da verdade. E o Chico deu continuidade a esse trabalho abençoado. E era comum, não é? Como de hábito, ele cercado por uma multidão de pessoas da própria cidade, que era Uberaba, juntamente com pessoas do Brasil inteiro, de várias cidades do Brasil e do exterior. Então, como é que o Chico trabalhava? Ele selecionava aquele grupo de pessoas, não é, de outros estados, que representavam a casa espírita, enfim, pessoas da intimidade do Chico também, como, por exemplo, Geraldo Lemos, Carlos Antônio Bacelli, Dona Marlene Nobre. Então, uma dessas pessoas pegava o evangelho e abria ao acaso. A lição que caía, o ensinamento que caía, cada um dava o seu parecer, né? E por final ficava o Chico. Cabia ao Chico fazer a sua explanação, que via de regra era o próprio Manuel, através do Chico. Numa dessas reuniões que aconteceu em fevereiro de 1982, né, vamos ver o que o Bacelli, que é o escritor, né, porque todos esses encontros que o Chico fazia, ele anotava, né, ele compilou e fez esse livro, Embaixo do Abacateiro. Então ele fala assim, ó, façamos desta vez uma pausa nas nossas narrativas sobre as reuniões evangélicas que reportamos para os amigos levadas a efeito por Chico, no templo excelso da natureza, para tentarmos compreender o porquê de semelhantes tertúlias ao ar livre. O primeiro templo do homem, sem dúvida, foi e continua sendo a natureza. Agora ele vai explicar por que o Chico fazia o seu evangelho ao ar livre. Ele fala, o primeiro templo do homem, sem dúvida, e continua sendo a natureza. Em todas as antigas narrativas históricas, observamos que a criatura procurava dialogar com o Criador, sob a paz das estrelas. Sempre foi assim. Moisés, por exemplo, ele subiu ao Monte Sinai, para receber o decálogo. Veja bem, isso aconteceu na natureza. João Batista clamava em pleno deserto, preparando as veredas daquele que nos ensinaria a amar a Deus em espírito e verdade. Também junto à natureza. Nas Gálias, os druidas se colocavam em comunicação com os mortos no silêncio das florestas. Tudo acontecendo e aconteceu naquela época, em tempos remotos, em contato direto com a natureza. Muito bem. A sós, no colo da natureza, o homem sente uma maior integração com a vida. Muito bem. Longe dos santuários e dos templos de pedra, embora com os pés chumbados ao solo, mas de coração alçado às alturas, o homem, espírito, grita a sua independência sobre o homem matéria. Chico Xavier é um místico, como o fora João Evangelista, que é místico, é voltado para Deus, para as coisas de Deus, para a natureza. Né? Então fala, Chico Xavier é um místico, como o fora João Evangelista, como o fora Francisco de Assis.
Nós temos que aprender a buscar, nós temos que aprender a buscar inspiração, não é? Nós temos que aprender a buscar, não é, respostas, intuição junto à natureza. É o melhor local. Ou então, através da introspecção, através do hábito da meditação. Exatamente como Jesus já nos sugeriu. Todas as vezes que Jesus falou, todas as vezes que você se sentir atribulado ou atribulada, não é? Entre no seu quarto, feche a porta, eleve seu pensamento e converse com Deus. De coração para coração, de amigo para amigo, de sentimento para sentimento. Porque Deus não está no teto da casa, do quarto. Deus não está no chão. Deus não está em religião alguma. Nem no céu, nem na terra. Deus está dentro de cada um de nós, dentro dos seus filhos, criado por Deus. Porque nós somos partículas de Deus. Somos da mesma composição energética de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. A única coisa que nos falta é aprender a interagir com Ele dentro de nós, através do hábito da reflexão, coisa que a gente não faz, da meditação, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior, introspecção. A gente não faz isso. Muito bem. É o que ele fala aqui, ó. Ele mencionou aqui, Francisco de Assis, Moisés, Jesus, todo mundo recorria à natureza. Os maiores sábios da antiguidade, como os 3 reis magos, que vieram de locais diferentes, eles já sabiam onde Jesus se encontrava. Quem deu essa resposta para eles? A própria natureza. Nesta época dos 3 sábios, que existiam muitos sábios em várias partes do país, dos países, né? Não existia universidade. Como é que eles adquiriam tanta sabedoria? Através do hábito da meditação com as estrelas. Quando é que a gente vai aprender isso? A conversar com as estrelas, dialogar com as estrelas, ou com a natureza, como ele falou aqui nas florestas, ou no deserto, nas cavernas, através da introspecção. Temos que aprender isso, a interagir com Deus dentro de nós. Se for junto à natureza, melhor. Em frente a uma praia, em frente a uma cachoeira, um rio. Mas enfim, aí ele fala, longe dos santuários e dos templos de pedra, embora com os pés chumbados no solo, mas de coração alçado às alturas, o homem espírito, ele grita a sua independência sobre o homem em matéria. Chico Xavier é um místico, como fora João Evangelista, como fora também Francisco de Assis. Recordemos-nos de que ele, com apenas 5 anos de idade, o Chico, né, conversava com sua mãezinha, sob a proteção de generosas árvores frutíferas no quintal de casa. Então, nós sabemos da história do Chico. O Chico, a mãezinha dele desencarnou, ele tinha 5 anos de idade. Ele amava muito aquela mãe. E a partir daquele momento, ele passou a sofrer, aonde a madrinha dele, que passou a cuidar dele, por pura perversidade, em decorrência de sua ignorância, em decorrência do estágio evolutivo atual que se encontrava, ela enfiava um garfo todo dia na barriga dele, ficou uma ferida desse tamanho na barriga dele. Ele ficava desesperado, ele ia pedir ajuda onde? No meio das bananeiras no quintal de casa. Elevava o pensamento e pedia ajuda de sua mãezinha, clamava pela sua mãezinha vir ajudá-la. E ela se materializava para ele, através da meditação na natureza. Então o Chico, com 5 anos de idade, já aprendera a conversar, não é? Com a natureza. Eu com 10 anos de idade, aprendi com os amiguinhos da minha faixa etária que tudo que a gente quiser na vida, saúde para algum parente, saúde para a gente, algum problema, seja ele qual for, emocional, psicológico, o ideal sempre é olhar para as estrelas e pedir com toda a fé que elas nos ajudem. Vocês podem ter certeza que, pelo menos comigo, funciona.
Sempre funcionou desde os 10 anos de idade até hoje. É uma pena, mas é lamentável que em São Paulo não dê para ver estrelas. Mesmo assim, todos os dias eu não falho. Eu vou na varanda da minha casa, mesmo sem ver as estrelas, elevo o meu pensamento e dialogo com as forças da natureza. Mas enfim, vamos lá, continuando aqui. Emmanuel, Espírito luminar, que deveria acompanhá-lo na trajetória missionária durante toda a vida, apareceu-lhe num açude, fazendo-se visível dentro dos reflexos de uma cruz. Tá vendo? O Chico Xavier estava na beira de um açude, pescando, eu acho, e Emmanuel apareceu para ele ali. Tá vendo? Aí ele continuou, foi quando regava a horta de alhos de seu patrão, o Chico Xavier, né? Que Augusto dos Anjos e outros espíritos de luz vieram adestrar-lhes a mediunidade iniciante. Tudo na vida do Chico aconteceu quando ele estava em contato com a natureza. Aí ele continua, quantas vezes, sob o manto das estrelas, Chico visitava casebres em extrema penúria ou socorria dezenas de irmãos que se abrigavam debaixo de uma ponte. Olha só, acompanhado pelas estrelas. Aqui em Uberaba, há muitos anos atrás, na antiga sede da Comunhão Espírita Cristã, os passes eram aplicados ao redor de uma cisterna. E é verdade, pessoal, porque antigamente, né, os cristãos eram muito perseguidos. Se os guardas pegassem, mandavam matar, não é? E eles se reuniam, não é, em nome de Jesus Cristo, nas catatumbas. Também junto, sob o luar da natureza. Aí ele continua, a famosa peregrinação dos sábados era um longo percurso através de trilhos de terra, onde o cheiro do mato casava-se com a brisa noturna, tudo em contato com a natureza o Chico trabalhava, que soprava mansamente. Como Francisco de Assis, Chico nutre pela natureza um amor que só é comum às almas que se espiritualizam. A semelhança do sublime Poverello, Chico ama os animais, conversa com os animais, parece entendê-los, chora quando um deles adoece. Olha a sensibilidade do Chico com os animais. Ama as flores, ele ama a chuva e amava os pássaros. Tá vendo, pessoal? Tudo funciona através da natureza. Todo o contato é com a natureza. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender a conversar com as estrelas, conversar com a lua e até com a terra, com o chão que nos sustenta, o piso. Tudo os animais. Né? Aí ele fala, neste mundo materialista em que o homem cada vez mais se afoga nas conquistas da tecnologia, Chico ensina-nos também a cultivar a vida natural, estudando o Evangelho de Jesus junto aos filhos do Calvário, no tempo da Mãe Natureza, ou seja, embaixo de um abacateiro. E o próprio Eurípides Bassanufo, ele dava aula para centenas de crianças em contato direto com a natureza. Tá vendo? Dentro de 4 paredes, de certa forma, nos isolamos do mundo. Mas sob as sombras acolhedoras de árvores amigas, segundo Emmanuel, temos sobre a cabeça a cúpula azul do céu, traduzindo paz. E ao lado, o verde das folhas, numa mensagem de esperança, porque o verde das folhas, das árvores, são mensagens de esperança. Só aqueles que já experimentaram a sensação de reuniões assim, sabem o quanto estamos querendo traduzir. Então, Bacelli, que é o escritor do livro, que acompanhou o Chico em todas as reuniões embaixo do abacateiro, ele está retratando para nós outros
como é importante a gente ter mais contato com a natureza, conversar com a natureza. Se você tem uma planta, não é uma roseira em casa, conversa. Haverá interação de ambos os lados. Aí ele fala que as mais belas lições do Senhor Jesus foram dadas no palco da natureza, cujas forças se inclinavam ao influxo do seu amor. O mar bravio aquietou-se. Os pássaros atendiam-no. É inquestionável que esse homem, Chico Xavier, em pleno século XX, revive a atmosfera mágica do cristianismo, contagiando-nos pela simplicidade e pela humildade. Esse era assim que se retratava o misticismo do Chico Xavier. Ele era místico? Era, porque ele amava, contatava, interagia com a natureza. Então fica aí para a nossa reflexão. O tema de hoje foi uma sugestão, uma proposta que Jesus, Chico Xavier, nos faz para que nós aprendamos o hábito da meditação, reflexão, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior, uma introspecção. Seguindo a sugestão de Jesus, quando nos falou há mais de 2000 anos, que todas as vezes que a gente se sentisse atribulado, entrar no quarto, elevar o pensamento e fazer a reflexão. O que é reflexão? Introspecção, uma viagem, uma incursão no meu interior, em busca de Deus que está dentro de mim, louco para falar com a gente. Mas a gente sempre evita falar com ele, porque a gente, quando está passando por problema, a gente se desespera. E todas as vezes que a gente se desespera diante de um problema, a gente se afasta de Deus, que está dentro da gente. Fica aí para a nossa reflexão, o ensinamento de hoje, sexta-feira, que Jesus nos abençoe a todos.